Tá bem? Ei, gente, que saudade de vocês! Eu tô muito em casa agora aqui, com a Dinalva e com a Bárbara. Boa tarde, gente. Eu trago para vocês agora a Flávia Neves, que é formada em artes visuais e recentemente entrou no Que doutorado. bom! Ela é a fundadora do Librário, que alguns de vocês já devem conhecer. E ela vai falar um pouquinho para vocês. Eu passo a palavra para Ei, ela. gente, que saudade de vocês! Pronto? Agora é comigo? Bom, gente, obrigada, Bárbara, pela apresentação, obrigada todo o evento, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, apresentar um pouquinho da história do Librário, assim, que se fundou tanto nessa plataforma de design, né, nesse conceito integralizador. Eu agradeço a Dinalva, minha querida, que está aqui interpretando em Libras, só admiração pelo trabalho de vocês e muita felicidade de participar de um evento online, né? Que 100% gratuito, assim, então tem tudo a ver com o que a gente acredita nos novos caminhos do design, assim, então só gratidão mesmo. Então eu vou apresentar o Librário, um pouco dessa história, né, de como que ele surgiu, assim, eu não sei se vocês já devem conhecer, a gente está num dia especial hoje, que é o Dia das Crianças, né, então falar de brincadeira, de diversão, de inclusão, tem tudo a ver com esse dia, né, que tem das crianças, e que foi também das formas que a gente mais pensou de desenvolver o Librário, foi primeiramente o público-alvo infantil, assim, né, depois a gente veio descobrir que os adultos também são crianças e que também gostam de brincar e aprender pelo lúdico, né? Enfim, eu vou conseguir, então, apresentar aqui o slide, né? É isso? Vocês vão conseguir ver, qualquer coisa vocês me falam. Ver se está tudo certo. Estão conseguindo ver aí o meu slide? Vou ver se a Bárbara está ok. Bom, o, o Librário, né, ele surge, então, em 2013, 2014, com uma pesquisa dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Escola de Design, né, dentro de um processo de pesquisa que como que a inclusão dos surdos acontecia, né, assim, na escola pública, na escola básica, e aí a gente começou a investigar, a fazer essa pesquisa e perceber que o problema dos surdos é que as pessoas ouvintes desconhecem completamente a língua, né, e a gente precisa da comunicação para a gente poder se desenvolver como seres humanos completos, né, a gente precisa socializar, trocar experiências, e aí a gente pensou numa ideia que viesse casar com isso, assim, né? Ser uma ferramenta que a gente pudesse divulgar ao máximo a língua Libras, né? A língua dos surdos, pelos ouvintes. Então a ideia foi desenvolver um jogo. Então é um jogo muito simples, jogo da memória, jogo da pescaria, um jogo de cartas que possibilita essa aprendizagem na brincadeira. Então, eu vou falar um pouco sobre esse processo de arte e design na aprendizagem de Libras, utilizando o baralho da linguagem visual e da língua Libras. O que a gente tentou fazer foi unir toda essa questão da visualidade que o design traz tanto e a arte também, juntando com a junção da língua dos surdos, que é a Libras aqui no Brasil. Então, a gente começa sempre por um problema, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente se depara com uma situação, um problema, que no caso é essa exclusão social devido à dificuldade de comunicação que os surdos vivem, né, dentro do próprio país, dentro da própria cidade, do próprio bairro. Existem, né, muitos artigos e pesquisas que falam que os surdos eles são considerados estrangeiros dentro do seu próprio país, né? Então, assim, é uma situação complexa que a gente tentou
pensar numa hipótese, e se todos nós soubéssemos um pouco de Libras? E aí, a partir dessa hipótese, né, dessa imaginação que a gente teve, da mesma forma que as pessoas aprendem um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, né, por que ela não pode aprender também desde novo ali na escola, utilizando recursos lúdicos, um pouco de Libras, e já crescer com essa ideia de que essa língua existe, de que essas pessoas, elas usam uma língua diferente, mas nem por isso, né, elas não são total passíveis de aprender tudo, e assim, é só uma diferença mesmo, não é uma questão nem de deficiência, né, que muitos surdos, a comunidade surda, ela fala, né, que eles não são deficientes, eles são diferentes. E a gente entender essa diversidade desde pequeno é muito importante, se mostra cada vez mais, né? Só que a gente se depara ainda com dificuldades, né? Que o ensino de Libras divulgado, né? Hoje em dia a gente tem a Dinalva, por exemplo, que é maravilhosa, que tem o BH em Libras, que faz as aulas lá no Instagram, né? Tem muitas ferramentas que estão surgindo para facilitar essa aprendizagem, essa difusão, mas ainda é difícil. Eu ainda recebo muitos e-mails e mensagens das pessoas assim: nossa, Flávia, eu queria que meu filho estudasse numa escola, que desde pequeno aprendesse Libras, enfim. Eu ainda respondo assim: nossa, aí não temos, né? Eu não conheço ainda, por mais que eu pesquise muito essa área, ainda falta essa iniciativa das instituições de ensino de se aprofundarem mais e procurarem desenvolver essa inclusão efetiva, né? Porque uma coisa é estar na lei e a outra coisa é estar na prática, né? E a gente precisa entender isso. E aí tem uma citação do Galeano que eu gosto muito, né? O primeiro passo para mudar uma realidade é conhecendo. Então, se a gente conhece, entende aquele contexto, a gente tem mais aptidão, né, para poder mudar alguma coisa que nos incomoda. E aí eu falo sempre, né, essa questão do otimismo, assim, porque tudo mostra para a gente uma realidade tão cruel, tão dura, não só nesse sentido dessa minoria específica dos surdos, né, da questão da Libras, mas a gente se depara com tantos problemas na educação, né, a gente acha tudo tão complexo, que se a gente não tiver esse otimismo, assim, que está enraizado na gente, eu como designer, como artista, como professora, eu me sinto muito nessa função de ter essa crença de que a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode mudar, né, alguma coisa que está incomodando, faz com que a gente tem, né? Isso é uma coisa legal também, porque quando a gente pensou no Librário, pensou em como que a gente poderia fazer alguma coisa, lá em 2013, que surgiu essa proposta, a gente pensava numa coisa muito mais complexa, numa luva que traduzisse, inclusive já existe, a gente admira muito essa galera que desenvolve essas coisas, mas assim, o que a gente tinha a nosso alcance naquela situação era papel, caneta, tesoura, máquina de tirar foto, né, celular. Então, acabou que a gente fez com o que a gente tinha. E isso a gente descobriu também que é muito importante a gente mostrar e perceber os recursos que a gente tem ao nosso alcance, né? E o que a gente pode fazer com isso. Muitas oficinas que a gente faz, a gente fala sobre essa questão de pensar no macro e agir no micro, né? Que eu acho que é uma ideia muito alimentando isso e o desejo de fazer, né? Bom, vou falar mais rápido, assim, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pode mandar no chat aí. Eu estou tentando apertar porque é pouco tempo que a gente tem junto aqui, então vou aproveitar. Mas aí, se eu estiver falando muito rápido também, vocês me dão um toque, e também qualquer dúvida pode mandar no chat. Então, o Librário ele foi desenvolvido por várias mãos. Eu acho que isso, assim, eu prego muito a ideia da coletividade, a gente trabalhar sempre com amigos, né, com nossos pares, com os nossos diferentes também, né, porque na diferença a gente descobre outras maneiras de ver, né, essas situações. Então, eu acredito muito no trabalho em grupo, e o Librário nada mais é do que uma coisa que foi desenvolvida por várias mãos, né. A gente teve a participação da comunidade surda, que é muito importante, né? Um dos lemas da comunidade surda é nada sobre mim sem mim, e eu acho isso muito legal, porque a gente pensa nessa questão do lugar de fala, essa sensibilidade da gente tratar de questões que a gente não passa, né? A empatia, enfim. Então, os surdos, eles são muito importantes no trabalho com o Librário.
os intérpretes de Libras sempre fizeram essa ponte muito importante entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Então, os intérpretes, a gente tem muita gratidão, eles sempre nos ajudaram muito, de Nova inclusive, de novo, e outros tantos queridos. O respaldo da academia, né, de estarmos dentro da universidade, de estarmos com esse desejo de sermos científicos, de criarmos metodologia para que outras pessoas possam replicar. Então, isso é uma coisa também que nos perpassa muito e que, para a gente, do Librário, é muito importante, e aí a gente tem muito orgulho de perceber que, por ser um projeto científico, por ter uma metodologia, por a gente poder fazer palestras, né, poder escrever artigos, a gente consegue perceber e ter uma alegria muito grande de que outras pessoas podem se apropriar dessa ideia, ler sobre isso e também desenvolver ideias muito parecidas, semelhantes. Então, essa metodologia, né, esse método que possibilita multiplicações, nos engrandece e nos alegra profundamente também. E aí a gente usa sempre conhecimentos transdisciplinares, né? A gente fala, pega muito, se alimenta muito de fontes, que não é só do design nem da artes visuais, mas aqui está pedagogia, mas a gente entra na letras, a gente entra na psicologia, quando a gente está falando de inclusão, de comportamento humano. Então, acaba que o design é muito legal, assim, a gente pensar numa área ampla, que acaba entrando, assim, em várias outras áreas e faz com que a gente seja realmente um pesquisador efetivo, né, de outras coisas que nos alimentam no trabalho da gente, que não necessariamente tem ligação direta com a área do design, assim, né, mas como o design é uma área de ciências sociais aplicadas, ela acaba que nos permite entrar de uma maneira muito agradável e legal em outras áreas. E o Librário, ele reflete muito isso, assim, a gente ter que pesquisar em outras áreas para poder desenvolvê-lo com responsabilidade e com essa coisa da gente não fazer nada que já é prejudicial, uma aprendizagem errada, enfim, a gente tem que ter essa responsabilidade sempre. E aí, a ideia do Librário é ser isso, assim, né? Ser divertido, simples e acessível. A gente preza muito por essa questão da acessibilidade do Librário, né? Tanto pela simplicidade dele, pelas propostas multiplicadoras que a gente faz quando a gente faz uma oficina de multiplicação com professores, com intérpretes. A ideia é que essa simplicidade dele, porque é muito simples, né? É um jogo de memória de cartão, a gente quer que essa simplicidade dele mostre a acessibilidade e a possibilidade de replicação, que é uma coisa que é muito forte no nosso trabalho e que para a gente é muito importante. Aí eu trouxe assim, só para ilustrar, né? Porque a gente fica falando, o Librário é um jogo de cartas, mas como que funciona esse jogo, né? Como que é? E aí eu coloquei aqui 2 cartas do sinal de aluno. Eu devia ter trocado, devia ter colocado o sinal de criança, que é esse, mas coloquei o sinal de aluno estudante, que tem a ver também. Então, essa é a regrinha do Librário, assim, que quando a gente faz a atividade Faça Seu Librário também, a gente mostra como que faz, para que as pessoas também produzam o seu próprio librário. Mas a ideia é essa, é a fotografia que ilustra o sinal da Libras, um ícone, uma imagem que represente aquela palavra, né? E aquele sinal, e a palavra em português. Então, a aprendizagem ela acontece por associação, né? Quando a gente coloca esses elementos em conjunto, e aí até uma criança bem novinha, ela consegue entender. Eu estava brincando agora de crianças, assim, meus priminhos, e aí alguns não sabiam ler ainda e já conseguiam identificar pela imagem e conseguiam fazer o sinal, né? Então, assim, é engraçado como que o Librário se torna uma ferramenta muito democrática, porque ao mesmo tempo que a gente está brincando ali com as crianças, a gente pode brincar com os idosos, que também acham muito interessante essa comunicação. Enfim, é para todo mundo mesmo, assim, essa brincadeira educativa, né? E aí essa aprendizagem, ela acontece sem muito esforço, porque a gente está ali brincando, se divertindo. Teve um relato de uma amiga minha, que ela está participando da oficina, e aí ela falou que o Librário é uma oficina de sorrisos. Aí eu fiquei super feliz, assim, com essa narrativa dela, porque é isso mesmo.
mesmo, assim, vai fazer as oficinas, eu estou morrendo de saudade das nossas oficinas, que presenciais, né, que a gente está no momento ali dos museus fechados, escolas fechadas, universidades, que é nossa área de mais, assim, né, aplicabilidade do Librário, mas aí a gente acabou desenvolvendo outras formas, mas, então, as pessoas, elas vão brincando, elas começam tímidas, né, nas oficinas, meio sem graça, assim, porque nunca experimentou fazer sinais de Libras e tal, e acaba que no final da oficina tá todo mundo rindo, falando super descontraído, né? Então é uma aprendizagem divertida mesmo, e sempre quando eu saio das oficinas, eu saio com o meu coração muito cheio de amor, porque eu vejo o brilho nos olhos das pessoas quando elas descobrem que, aí a gente fala um dos slogans do Librário, que é descobrir uma outra forma de comunicar, ouvir com os olhos e falar com as mãos. E isso dá um tilt na cabeça da pessoa, porque ela fica assim, como assim? Escutar com as mãos? Escutar com os olhos? Então, isso é bem interessante, a gente vê o comportamento humano das pessoas, assim, de falar assim, nossa, que legal, eu vou contar para todo mundo que todo mundo tem que aprender Libras e tal. Então, isso nos encanta e nos enche de esperança. E aí, como eu disse, a gente já estava desde 2015, 2016, a gente vem pensando nas possibilidades de multiplicação também no mundo digital. Isso antes da pandemia, assim, né? Porque o nosso carro-chefe sempre foi as oficinas presenciais, essa troca, né? Essa convivência. Mas a gente também pensava já na versão digital, que para a gente é importante, porque nessa coisa da internet a gente não pode negar a importância, né, do mundo digital na nossa vida, e aí a gente desenvolveu uma versão digital gratuita, então todo mundo que está aí pode fazer o download já no celular, computador, tablet, mostrar para as crianças, e agora, nesse 2020 maluco que a gente está vivendo, a gente conseguiu inserir mais uma categoria, que também a gente recebia muito feedback, assim, poxa, só tem 2 versões lá no aplicativo, eu já aprendi elas, como é que faz? Eu quero aprender mais e tal. E aí a gente já fala assim, segue o BH em Libras, que é da Dinalva, que tá sempre coisas legais lá, mas aí a gente conseguiu fazer também uma versão digital de graça, que mais uma categoria, que é a categoria dos verbos educativos. No aplicativo tem o da arte, o geral, que foram os primeirões que a gente desenvolveu, e agora tem os verbos educativos, e está bem legal. E aí, gente, como a gente fala, né? E agora? Quantas coisas a gente tem para fazer ainda no Librário? São muitas. Então, a gente tem muita perspectiva de criação de novos campos semânticos, a gente tem feito bastante pesquisa, né, na escola de design, com alunos bolsistas, até ano passado a gente teve. Então, a gente teve o Librário da Tecnologia, o Librário do Meio Ambiente, o Librário da Matemática, que já foi um protótipo também. Então, enfim, categorias de palavras que não vai faltar para a gente desenvolver, e a gente tem muito desejo de dar continuidade com melhorias nesse projeto. Então, cada Librário que a gente vai criando, a gente vai recebendo feedback das pessoas e a gente vai fazendo com que ele se torne mais eficaz, e isso é muito legal. E é isso, né? Da gente promover a tecnologia constantemente nas instituições, no olhar das pessoas, né? Nessas trocas, que eu acho que é muito enriquecedor. A gente quer chegar no Brasil todo, e a gente já chegou de certa forma, assim, a gente tem mais de 25 mil downloads do aplicativo no todo o território brasileiro, a gente já fez muitas oficinas de multiplicadores, agora com essa questão do doutorado, que eu entro com o projeto do Librário, lá na Escola de Design, a gente está com uma proposta de fazer formação de multiplicadores online. Então, assim, conto com vocês também para seguir lá no Instagram, para a gente poder divulgar esses cursos. Ainda está em fase de organização, mas em breve temos novidades, que seja tão bom quanto tem sido esses 6 anos de Librário da minha vida, né? Então, é isso. Eu vou passar um vídeo que mostra o Librário como tecnologia social, para quando ele ganhou o prêmio em 2015 na categoria Educação da Fundação Banco do Brasil. E
Esse é o kit Librário, tem o jogo que a gente faz à venda também, que o azul é o geral, o amarelo é o da arte. Quem quiser, né, adquirir o kit, é só mandar a mensagem lá no Instagram, eu vou colocar também aqui. E o nosso Instagram é @jogolibrário, no Facebook é Librário Libras para Todos. E obrigado, acho que eu fui no tempo certinho, mas eu queria passar o vídeo também, mas aí eu vou ver aí com vocês se tá tranquilo para passar. Obrigada, Dinalva, coisa linda. Eu falei rapidinho, né? Eu falei 20 minutos, mas eu acho que era esse o tempo. E os meninos vão passar o vídeo aí, gente. Meu nome é Sabrina Rayane Costa Oliveira. A minha mãe, o nome dela é Viviane, ela não ouve. Aprendi Libras com 3 anos de idade. E eu pensei que era normal, que Libras era a linguagem que todo mundo usava. Aí até que eu descobri que não era. Eu queria muito a minha mãe numa apresentação que eu ia fazer. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Aí todo mundo, a gente vai chamar nossa mãe no microfone. Ela não ouve. Como assim ela não ouve? Aí eu falei, ela não ouve, ela é surda. Alguns amigos que lá da minha cidade, em Diamantina, viemos aqui para BH e foram me ensinando a língua de sinais. Então, com a idade de 15 anos é que eu comecei a aprender. Então, foi com muito atraso, porque a família não tinha como me ensinar. O surdo, ele tem uma cultura que é própria, e essa cultura, essa forma de desenvolver, vem dentro da língua dele, que é a língua de sinais. E essa cultura não é aceita por nós ouvintes, nós desconhecemos a cultura. Então, o que a gente tenta com esse librário, que eu acho que é o importante desse projeto, que assim, o que a gente quer é que os ouvintes descubram o mundo dos surdos. O Librário é o jogo da linguagem visual e da língua Libras, né? Ele é um jogo de pares de cartas que enfatizam a relação entre imagem iconográfica, sinal da Libras e palavra em português. É uma maneira que a gente encontrou dos ouvintes aprenderem um pouquinho da Libras e, com isso, promover a inclusão do surdo na escola. O primeiro librário, que foi o librário generalizado, a gente escolheu o campo semântico geral, palavras que a gente usa mais no nosso dia a dia. O segundo librário, que foi uma escolha de palavras do campo semântico da arte, trabalhando com os elementos da linguagem visual, que são ponto, linha, forma, cor, e os principais meios das artes visuais, que é pintura, escultura, fotografia. Ambos os librários são trabalhar em escolas inclusivas, onde surdos e ouvintes convivem no mesmo ambiente. Vocês vão jogar o jogo da memória, como você, pescaria. Espalhem as cartas, igual a gente fazia na aula da oficina. Eu quero ver todo mundo sinalizando, hein? Todo mundo, todos os sinais. Por ser um jogo, por eles estarem brincando, aquilo se tornava muito mais prazeroso para eles. 100% gostaram da oficina, se empenharam, ficava perguntando, cadê o librário? Cadê a moça do librário? Para a gente poder jogar. O librário é uma tecnologia social que pode ser aplicada em qualquer lugar onde você tenha uma câmera fotográfica e uma impressora. É tudo que a gente precisa. Porque a gente quer assim, que todas as crianças surdas que estão incluídas no sistema de ensino fundamental do Brasil possam ter acesso, para que todas as escolas possam utilizar e para que o máximo de pessoas possa aprender pelo menos os primórdios das línguas, para que toda a comunidade surda possa se sentir bem-vinda em qualquer lugar que for. Quando eu fiquei sabendo que existia, eu fiquei tipo assim, nossa, um jogo da memória, só que em versão de Libras. Eu gostei muito porque facilita muito o ouvinte aprender. Muito importante as crianças que são ouvintes, deixar elas crescerem sem saber Libras é muito ruim. É importante que elas aprendam antes,
porque é um aprendizado que demanda tempo. O Librário, esse jogo de cartas, ele é muito importante, porque o surdo e deu o ouvinte ali, aí também o intérprete, a presença do intérprete, então há uma comunicação mais fácil. O vagamento da gente é esse, é saber que a gente está conseguindo criar benefício para outras pessoas, que tem pessoas que estão realmente sendo impactadas com essa tecnologia e que a gente está conseguindo, de alguma maneira, beneficiar a comunidade surda. Isso é o que é importante para a gente. Você tá muda. Eu tô no mute. Não, falando que essas crianças maravilhosas do vídeo, em 2015, né, hoje em dia elas já estão jovens adolescentes já, né? Então, saudade. Tivemos vários comentários aqui falando do projeto ser incrível. E tem uma pergunta que eu vou te fazer agora, que é: qual foi o maior desafio que você enfrentou no projeto e, olhando hoje, como ele poderia ser contornado? Como foi versus como ele foi contornado na época? Ótima pergunta, Maria Dada. Assim, são muitas dificuldades. O tempo inteiro a gente sofre com as dificuldades, com os obstáculos, assim. Quando eu comecei, a gente com o projeto, assim, eu sentia uma insegurança muito grande do que eu estava fazendo, porque a gente tem muito medo de errar. Então o que eu mudaria era, assim, essa insegurança, assim, que eu teria menos. Mas, assim, é claro que essa insegurança ela vai acontecendo na questão da maturidade. Se a gente vai ficando mais velho, e aí a gente vai ficando mais seguro, assim, com menos medo. Mas as dificuldades, elas permeiam todas as esferas de desenvolvimento de trabalho, né? As questões burocráticas, são muitas questões que a gente tem que aprender. E aí eu acho que é assim, se sentir aberto, não ter medo de errar, porque eu acho que é com erro que a gente aprende. Então, vários erros que eu cometi, que eu ainda cometo, eu ainda penso assim: nossa, Flávia, tá bom, né? Você já fez isso, agora você não faz mais. Então, tira essa ideia da gente se cobrar tanto, se julgar tanto. Então, essa maior é uma das maiores questões que me permeou, sabe? Então, é isso. Obá, obrigada pela oportunidade. Estou tão feliz de estar aqui. Eu, particularmente, não tenho palavras para agradecer, porque boa parte do público já conhece, já me viu apresentando. É um projeto que eu gosto muito, tenho muito orgulho de fazer parte. E eu que agradeço por você ter aceitado o convite e ter feito parte com a gente. Eu fiquei muito feliz, assim, estou com pessoas muito queridas aqui, vocês me deram um calorzinho no coração hoje, no Dia das Crianças, e só gratidão, parabéns de novo pelo trabalho de vocês, eu tenho muito orgulho de estar aqui e tenho muita felicidade, porque eu estou me sentindo em casa mesmo, assim, e vocês arrasaram muito nesse evento maravilhoso. Muito obrigada. Qualquer coisa, vocês me